Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade. Aqui estamos para trabalhar o entendimento do Evangelho. Não estamos aqui para discutir, polemizar, não. Estamos aqui para compreender o Evangelho em Espírito e Verdade, conforme os ensinos dos Espíritos superiores que compõem os princípios básicos do Espiritismo. Que as bênçãos de amor e paz estejam conosco, nos envolvendo e que possamos, até o final, estarmos juntos aprendendo cada vez mais. E você pode participar porque estamos ao vivo. Basta você enviar a sua mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Faça a sua participação no nosso programa, que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. E iniciamos o programa dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o item 9 do capítulo 13. Esse capítulo tem por título que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E o item 9 trata do tema a caridade material e a caridade moral. É um texto escrito pelo espírito Irmã Rosália, ditado na cidade de Paris, no ano de 1860. E que Allan Kardec publicou, então, nesse capítulo 13, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Tema muito importante, porque nós falamos muito da caridade, mas nem sempre sabemos com profundidade o seu significado. E muitas vezes ficamos apenas na caridade material. E Irmã Rosália vai nos mostrar também o que é a caridade moral e a sua importância. Vamos então ao destaque do texto desse espírito, quando ele nos diz: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi na minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes, ao sair do vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Neste trecho do seu texto, Irmã Rosália está se referindo à caridade material e está dirigindo a sua palavra aos ricos, aos mais abastados financeiramente na vida, e ela suplica que esses olhem para os pobres.
e, a partir, então, disso, pratiquem a caridade do ponto de vista material. Ou seja, sabendo ajudar, auxiliar a esses que estão deserdados da justiça social, mas que também são filhos de Deus. E irmã Rosália lembra que tanto os pobres quanto os ricos enfrentarão a morte, a desencarnação, farão o seu retorno ao mundo espiritual, de onde todos nós viemos. E é justamente aí que vamos encontrar a recompensa ou o sofrimento. E muito melhor, obviamente, que ao desencarnarmos, encontremos muitas pessoas reconhecidas pelo nosso auxílio, pela ajuda que demos, ajuda desinteressada, em nome da caridade. Ela lembra que ela mesma sofreu muito, porque viveu em bairro miserável, muito pobre, de uma cidade na Europa. Ela não se refere a qual cidade, talvez Paris, mas não sabemos. E ela, então, diz que ela sabe muito bem o que é esse sofrimento da miserabilidade, porque a miséria é mais do que a pobreza. Na miséria, os recursos são efetivamente muito escassos. E nós precisamos fazer esse exercício e nos colocarmos no lugar da mãe, de nos colocarmos no lugar do pai, nessa condição de sequer ter como alimentar os filhos. E os espíritos superiores são muito claros. Numa verdadeira civilização, não pode haver ninguém morrendo de fome, não pode haver ninguém vivendo na miséria, porque numa verdadeira civilização, os ensinos morais de Jesus são efetivamente colocados em prática. Então, essa é a lembrança que a irmã Rosália está nos fazendo, e com esse apelo: ajudai o mais possível aos infelizes. Obviamente que nós não precisamos ser milionários para fazer isso. Basta que, dentro das nossas possibilidades, possamos estar sempre prontos a auxiliar. E entregar, então, esse auxílio com as suas consequências a Deus, porque esse auxílio precisa ser desinteressado. E ela iniciou o seu texto lembrando o ensino do nosso Mestre Jesus. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. Então, amar ao próximo como a si mesmo e fazer ao próximo, seja ele quem for, somente o que desejamos que ele nos faça. Esse é o grande ensino de Jesus, e ela tem razão ao dizer que, se colocássemos em prática isso, nós já poderíamos ter alcançado a perfeição. Afinal, esses dois ensinos de Jesus já estão conosco há pouco mais de 2000 anos, e isso não é pouca coisa. Mas a irmã Rosália continua o seu texto. Vai agora nos dizer: a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar para que outro mais tolo possa falar. E isso é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar. Não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se julgam superiores a vós, quando, na vida espírita, a única verdadeira, estão às vezes
muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Recordai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Com estas palavras do Espírito, Irmã Rosália nos levam a considerações profundas e tocantes à nossa alma. Ela está agora falando para nós, não sobre a caridade material, que ela abordou no primeiro texto, mas agora sobre a caridade moral. E ela faz um resumo logo no início, dizendo que caridade moral consiste em sabermos suportar uns aos outros. Nós conseguimos fazer isso? Você consegue fazer isso? Você sabe suportar o outro do jeito que ele é? Sabe compreendê-lo? Tolerá-lo? Sabe ter paciência com ele? Esse é o pedido de Rosália nesta mensagem espiritual. E aí ela nos dá exemplos. Calar quando alguém estiver falando bobagens. É uma forma de caridade. Fazer-se de surdo quando alguém está utilizando de ironia, quando está caçoando aos outros e às coisas. Fingir que não vê o sorriso desdenhoso daquele que se considera superior a nós mesmos. Até porque aqueles que se consideram superiores aqui na Terra, muito provavelmente no retorno ao mundo, vão descobrir que são inferiores, aqui falando do ponto de vista moral. Portanto, bater, fingir-se de surdo, seguir em frente, tudo isso é caridade moral. E que nós podemos também aqui ampliar, lembrando que é caridade moral oferecer o ombro amigo a quem precisa desabafar, oferecer o ouvido para saber escutar. É caridade moral ofertar a boa palavra de ânimo, de fé, de esperança. Todas essas coisas fazem a caridade moral. E como já podemos perceber, elas não nos custam absolutamente nada a nível monetário, a nível financeiro. Não precisamos ter dinheiro para praticar a caridade moral. E ela vai nos lembrar aqui que não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Nós não temos que ficar olhando para os defeitos dos outros. Nós temos que compreender. Cada um está no seu degrau evolutivo, como nós mesmos. E ela finaliza sua mensagem lembrando que Jesus, ao apresentar Deus como Pai de amor e bondade, estava nos lembrando que, portanto, somos todos irmãos, independente de qualquer coisa. Por isso não temos que repelir o infeliz, o miserável, o doente, e assim por diante. E nada de discriminações por religião, por cor de pele, por orientação sexual, etc. Somos todos irmãos. Precisamos pensar, então, naqueles que sofrem e orar também por eles, como gostaríamos que também pensassem sobre nós e nos auxiliássemos e orássemos por nós quando estivermos com problemas, quando estivermos sofrendo. Então, nós podemos exercitar a caridade material e também a caridade moral. E é assim que vamos dar um passo decisivo para a nossa evolução espiritual.
Muito bem, vamos agora trazer para as nossas considerações o livro O Espírito do Cristianismo, esta obra escrita por Caibal Schutel. Olha aqui, o livro está aqui em mãos. Nesta obra, Caibal Schutel estuda diversas passagens do Evangelho e faz, então, seus comentários à luz da doutrina espírita. Hoje, nós vamos trazer o tema Os Dois Tributos, que provavelmente você conhece, porque é um tema já muito divulgado, ele é bem trabalhado, inclusive, nos centros espíritas. Esse tema está lá em Mateus, no Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 22, versículos 15 a 22. Onde lemos: Mestre, dize-nos, qual o teu parecer? É lícito ou não pagar o tributo a César? Porém, Jesus, tendo percebido a malícia deles, e aqui a referência aos fariseus e doutores da lei, respondeu-lhes: Mostrai-me uma moeda de tributo. E trouxeram-lhe um denário. Ele perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você conhece essa passagem? Muito provavelmente. Recordando, então, que os fariseus, que eram os principais religiosos do povo judaico, reunidos com os doutores da lei e os escribas, que eram os grandes intérpretes da lei mosaica, de toda a lei judaica, foram, então, tentar Jesus. Tentar colocar Jesus numa cilada, numa armadilha. E como eles tinham uma questão enorme com o imposto cobrado pelo Império Romano, foram perguntar a Jesus: será lícito pagar o tributo, pagar o imposto? E eles esperavam que Jesus dissesse que não. E aí eles poderiam acusar Jesus de ser um revolucionário querendo derrubar o Império Romano, o imperador, que era chamado de César. Mas se ele dissesse que sim, que era lícito, ele poderia ser preso, porque estaria infringindo a lei mosaica, toda a interpretação farisaica dessa lei. Mas Jesus, como espírito superior, sabendo exatamente o que eles queriam, pediu que trouxessem a ele uma moeda. E a moeda daquela época era sempre fabricada, cunhada pelo Império Romano. E as moedas sempre traziam numa das faces a esfinge, ou seja, a silhueta do imperador, que estava à frente do império naquele momento, e com a inscrição falando que ele era o César, o grande imperador. Então Jesus pega a moeda, olha para o lado onde está a efígie, a inscrição, e pergunta: de quem é esta efígie? De quem é esta inscrição? E claro que os fariseus só tinham uma resposta: é de César. E aí vem a grande lição: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Conversar conosco a esse respeito. E nós vamos, então, passar a palavra a ele, Caibal Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo. Sobre esse tema, então, ele nos diz: naquela ocasião, havia grande repulsa contra os impostos, já exorbitantes naquela época. E, segundo eles previam, Jesus, homem de justiça, não poderia deixar de ir contra o governo, aconselhando a não fazer o pagamento de tributos. Jesus conhecia muito bem
as intenções daquela gente má e ardilosa, tendo aproveitado a ocasião para dar-lhes uma edificante lição. O mestre e senhor lhes fez compreender que o tributo de César devia ser pago, mas existia também um outro tributo que, se não fosse pago no presente, ser-lo-ia no futuro com juros de mora, o tributo de Deus. Se as leis dos homens nos impõem deveres, as leis de Deus, com mais forte razão, nos tornam devedores de obrigações das quais não podemos excusar-nos sem infringi-las. Dai a Deus o que é de Deus, e a César o que é de César. Eis o dever dos homens de bem, dos que desejam a honradez, dos que procuram colocar-se acima dos prejuízos terrenos, dos que se querem livrar da terrível confusão que nos ameaça nestes momentos difíceis, dos que, compreendendo a sua situação neste mundo, sabem que nunca poderão ser felizes se descurarem do dever principal, que é o da submissão à vontade de Deus. A astúcia daqueles homens, que representavam a religião de então, era o frisante testemunho de não estarem eles cumprindo o dever ordenado por Deus. Não estavam, portanto, pagando o tributo divino, que lhes seria pedido depois, com acréscimo de mora, por terem se escusado a satisfazer esse compromisso. E finaliza, então, Caibar Schutel. De modo que, quando seus inimigos julgavam pilhar Jesus em alguma palavra que pudesse acusá-lo de rebeldia às leis instituídas por César, para assim acusá-lo de revoltoso, o mestre lhes deu a significativa lição que se nos depara no texto transcrito. Ou seja, lei humana, se ela existe, é para ser cumprida. Se a lei humana diz que precisamos pagar um imposto, paguemos o imposto. Se consideramos que essa lei é injusta, que o percentual a pagar é muito alto, vamos exercer o nosso direito de cidadania para, pelos meios legais, conseguirmos, então, alterar a lei, diminuindo, por exemplo, o valor do imposto. Mas, enquanto essa lei estiver vigente, temos que cumpri-la. Mas a questão não é essa. Jesus lembra que isso é da sociedade humana. Mas acontece que nós também precisamos dar a Deus o que é de Deus. Porque existe não apenas a lei humana, existe também a lei divina. A divina nos solicita o amor ao próximo, a caridade sem limites, o perdão das ofensas, o desenvolvimento das virtudes, a nossa moralização e espiritualização, o uso da compreensão, da tolerância, da fraternidade, da solidariedade, do respeito ao próximo, que é tão importante, o cumprimento dos deveres, as responsabilidades que assumimos, obediência a Deus, ou seja, ao lado moral da vida. Então, se estamos cumprindo a lei humana, temos que nos perguntar, estamos cumprindo a lei divina? Olhando para a sociedade humana atual, a nossa resposta é não. Não estamos cumprindo a lei divina. Porque ainda fazemos o mal. Ainda nos deixamos levar pelo egoísmo e pelo orgulho. Ainda mantemos a pobreza, a miséria e a injustiça social. Ainda fomentamos guerras e assim por diante. Estamos muito longe de dar a Deus o que pertence a Ele, que é a própria vida, porque a vida não nos pertence. A vida
é dádiva divina. E vida, para nós espíritas, é muito mais do que esta existência terrena. Porque sabemos que somos almas imortais, que estamos aqui reencarnados. Viemos do mundo espiritual e para ele retornaremos, porque depois da morte existe vida, a vida futura, a vida do mundo espiritual. E também sabemos, como espíritas, que somos destinados a chegar à perfeição, mas que essa caminhada tem que ser feita por nós individualmente. E também sabemos que os ensinos morais de Jesus devem ser o roteiro da nossa vida, porque Jesus é o nosso guia e modelo, é o Espírito mais perfeito que Deus entregou aos homens para conhecermos. Informação esta estará na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então, a grande questão não é se devemos ou se não devemos pagar o imposto da lei humana. A grande questão é se estamos dando a Deus, que é de Deus. Certo? É nosso, dos homens. Por isso a resposta de Jesus: ora, esta moeda não está com a esfinge aqui do imperador romano, César? Então, dê a César o que é de César. Se nós pegarmos as moedas, o papel moeda brasileiro, nós vamos ver que está escrito ali República Federativa do Brasil, Banco Central do Brasil. Então, o dinheiro pertence ao próprio governo. Então, paguemos aquilo que temos que pagar. Estamos sendo caridosos, humildes, solidários, fraternos. Eis a grande questão que gerava um debate imenso entre os judeus, na época de Jesus, mas um debate ligado ao problema do imposto monetário, o imposto instituído pelo Império Romano. E Jesus lembra a eles: olha, vocês estão perdendo um tempo enorme na vida aqui discutindo isso. A questão é, como religiosos que são do povo de Israel, vocês estão cumprindo a lei divina? E a lei divina está representada pelos 10 mandamentos recebidos por Moisés. Não roubar, não furtar, não cometer adultério, amar a Deus acima de todas as coisas, etc. E isso está sendo feito. Por isso, então, vamos colocar aqui novamente na tela a resposta de Jesus, depois, então, de olhar a moeda e mostrar a moeda a todos. Se a moeda é de César, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E assim, os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os sacerdotes, não puderam acusar Jesus de coisa alguma, porque ele tanto estava dizendo que era preciso obedecer a César, o Império Romano, que dominava o mundo, como era preciso também obedecer a Deus, o Pai da vida. Vamos pensar seriamente sobre isso, porque às vezes nós perdemos muito tempo em questões de só menos importância, e aquilo que é mais importante, nós acabamos deixando em segundo plano, ou mesmo, inclusive, isso. Muito cuidado. Mas agora, nós vamos sair desta obra, O Espírito do Cristianismo, de Kai Bachut, obra que, aliás, você encontra normalmente nas livrarias espíritas, tanto físicas quanto através da internet. O Espírito do Cristianismo é uma obra publicada pela Casa Editora O Clarim, lá de Matão, no estado de São Paulo. Nós vamos sair agora dessa obra de Kai Bachut
porque vamos passar a palavra ao benfeitor espiritual Emmanuel, que muito escreveu através do médium Chico Xavier, comentando as cartas de Paulo de Tarso. E nós chegamos agora no momento do programa para estudarmos esse grande apóstolo do Evangelho, que é Paulo de Tarso, que escreveu diversas cartas às comunidades cristãs no primeiro século do cristianismo. Nós já estudamos a carta que Paulo escreveu aos romanos, ou seja, a comunidade cristã instalada na cidade de Roma. Agora, nós estamos iniciando o desenvolvimento da primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, a comunidade cristã da cidade de Corinto, que fica na Grécia. Sabe-se que essa comunidade de Corinto foi fundada pelo próprio Paulo de Tarso, o que não aconteceu com a comunidade romana, embora ele tenha tido também participação. Mas quando ele chegou em Roma, a comunidade já estava instalada. Claro que ele teve um papel muito grande na expansão daquela comunidade, mas ele foi fundador mesmo da comunidade cristã da cidade de Corinto. Hoje nós vamos ver nosso Emmanuel comentando, então, dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 17 do capítulo 1, que já está aí na tela. Pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho, sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Muito bem, vamos então passar a palavra ao Espírito Emmanuel. Ele comenta essa fala de Paulo de Tarso num texto intitulado Vejamos Isso, que está publicado originalmente no livro Pão Nosso, da FEB Editora, e compõe o capítulo 138 dessa obra. Comenta, então, o nosso querido Emmanuel. Encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos nos não possam compreender no imediatismo da luta. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos na consulta aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar as letras humanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Se católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos, a frequência da missa e dos sacramentos materializados. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o comparecimento geral ao culto exterior e, se espiritistas, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém, pura e simplesmente, na estação das palavras brilhantes,
mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Eis, então, o comentário de Emmanuel a respeito desse versículo escrito por Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, onde ele diz que ele foi enviado pelo Cristo não para batizar, mas para anunciar o Evangelho, e sem recorrer à sabedoria da linguagem, ou seja, sem utilizar palavras difíceis, altos conhecimentos, porque senão o ensino de Jesus se torna inútil. E Emmanuel iniciou o seu texto bem a propósito dos dias atuais, com as redes sociais. Temos assistido muitos espíritas, que vou aqui classificar de pseudo-espíritas, utilizando de muito intelectualismo e fazendo malabarismos na interpretação dos textos que se encontram nas obras da codificação espírita, obras essas assinadas por Allan Kardec, e também nos textos assinados pelos espíritos, nos livros mediúnicos, recebidos por Chico Xavier, Evaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira, Zilda Gama, e assim por diante. Nós temos, então, pessoas com vasto conhecimento, bem ilustradas, que sabem falar bem, sabem usar de argumentação aparentemente racional e que adoram ter muitos e muitos seguidores, receberem muitos e muitos likes, e falam como cordeiros mansos, mas fazem um estrago terrível, porque interpretam falseadamente os princípios da doutrina espírita e encontram erros em todos os lugares, espalham notícias falsas e vivem deitando conhecimento que impressiona as pessoas que os assistem. Mas, com isso, misturam o joio com o trigo, a erva daninha com o trigo. Muito cuidado. Precisamos estudar, precisamos conhecer, sem nenhuma dúvida, isso é da máxima importância. Mas cuidado com esse intelectualismo vazio, porque isso acontece conosco, como também acontece com os que estão desencarnados. Por isso, a classificação lá na escala espírita, e tem 100 em diante do Livro dos Espíritos, a existência dos espíritos pseudo-sábios, e que nós os temos também entre nós encarnados. Muito cuidado com isso, porque normalmente fazem sucesso, mas ao fazerem sucesso estão fazendo um grande estrago. Paulo nos lembra que ele foi chamado por Jesus para ser um divulgador do Evangelho, e que para divulgar o Evangelho, ele não devia fazer torneio de palavras. Ele não tinha que deitar conhecimentos em cima da população, daqueles que o ouviriam. Porque se ele fizesse isso, ele estaria maculando o Evangelho, os ensinos morais de Jesus. Essa fala de Paulo é muito importante, porque nós sabemos que ele foi doutor da lei, ele foi formado no templo de Jerusalém, ele era um fariseu radical antes de conhecer o Evangelho. E, portanto, conhecimentos não lhe faltavam, não apenas da lei judaica, da Torá, do Talmud, mas também da cultura grega, porque ele era da cidade de Tarso, e nessa cidade era uma cidade helenística, era uma cidade que havia sofrido a influência cultural grega, e onde ele também conhecia muito bem a legislação e a cultura romanas.
A sua família era abastada, seu pai era um excelente comerciante de tecidos, ali na cidade de Tarso e para todo o Oriente Médio e a Ásia. Portanto, nós sabemos que Paulo, que anteriormente era Saulo, estudou, conhecia, mas, como representante do Evangelho, ele deixou isso de lado, porque era preciso falar com sentimento para tocar os corações e o profundo das almas. Não nos percamos, portanto, na divulgação do Evangelho e do Espiritismo, nesse academicismo, nesse intelectualismo inútil e que faz estragos muito grandes nas pessoas. Divulguemos com simplicidade a verdade da vida imortal. Muito bem, nós vamos continuar essa primeira epístola aos Coríntios semana que vem. Mas agora vamos à nossa dica literária espírita, trazendo a obra Caridade, psicografada por Chico Xavier, de autoria de Emmanuel e outros espíritos. É uma obra muito bonita, profunda, com os espíritos conversando conosco a respeito da caridade. E lembrando que no espiritismo, fora da caridade, não há salvação. Não deixe de fazer a leitura dessa obra maravilhosa. E agora, então, está na hora de passarmos a palavra para José Herculano Pires, esse nosso querido companheiro das lides espiritistas, grande escritor, professor de filosofia, jornalista, comunicador, e que nos legou um material belíssimo na década de 1970, no programa No Limiar do Manhã, que era um programa radiofônico. Ele ia ao ar todos os sábados à noite pela Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. E estamos trazendo, então, o áudio original, com a voz de Herculano Pires, no comentário que ele fazia sobre passagens do Evangelho para encerrar esse programa. E é ele que, portanto, vai fazer a parte final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não fazemos sermões, procuramos dar explicações. No Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte: Atos, capítulo 27, versículos 27 a 32. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós impelidos de uma banda para outra no mar Adriático, pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que se avizinhavam da terra. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e lançando a sonda outra vez, acharam 15. E temendo que talvez fôssemos dar em praias pedregosas, lançaram da popa 4 âncoras e estavam ansiosos que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar com o pretexto de irem largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram as cordas do bote e deixaram-no ir. Neste pequeno trecho do livro de Atos, em que nós temos esta descrição tão viva, tão natural, que parece até vermos o navio, as lanças, as âncoras lançadas às águas e a agitação que reinava a bordo diante do tufão desencadeado sobre o mar, da revolta das ondas. Neste pequeno trecho, nós encontramos uma passagem edificante da atitude de Paulo. Paulo era prisioneiro. Ele estava no navio como prisioneiro. Paulo vinha da Palestina para Roma. Ia sendo levado no navio para a Itália, a fim de ser apresentado a César. E isso por quê? Porque na Palestina
Como nós sabemos, Paulo tinha sido perseguido pelos seus próprios compatriotas, os judeus, em virtude de haver se tornado cristão. Ele, que era doutor da lei no templo de Jerusalém, convertera seu cristianismo inesperadamente em virtude daquele conhecido e tão bonito episódio da estrada de Damasco em que o Cristo lhe apareceu. Então, por ter se bandeado, como diziam os judeus, para o cristianismo, Paulo devia ser morto. Paulo, entretanto, teve a proteção de várias autoridades romanas porque ele era cidadão romano. Preso e removido de uma cadeia para outra, de uma cidade para outra, a fim de não ser a prisão assaltada de repente pelas hordas judaicas, Paulo acabou sendo apresentado a um governador que devia condená-lo. Mas Paulo inesperadamente apelou para César. Era um direito que lhe cabia. Ele disse: eu sou cidadão romano e quero ser julgado por César. Essa atitude de Paulo repercutiu muito mal entre os judeus, porque pensaram que ele, como judeu, não devia apelar para César. Acontece, entretanto, que se Paulo não apelasse para César, seria simplesmente morto pelos judeus que ansiavam por matá-lo. E ele não apelou para César para libertar-se da morte, mas sim porque ele tinha uma missão a cumprir em Roma. Ele tinha de ir para Roma. Pouco importava a decisão de César a seu respeito. O que importava a ele era ir para Roma. Nesta viagem para Roma, uma viagem tumultuada, como vimos, os recursos da navegação naquele tempo eram muito menores do que os recursos de hoje. Os navios afundavam, naufragavam com grande facilidade diante dos temporais. Nesta viagem, Paulo se portou como um verdadeiro guia dos marinheiros, guia do próprio capitão do navio. Vemos aí nesse trecho que ele dá instruções ao capitão como fazer para dirigir o navio, como fazer para levá-lo à ilha que era necessário de chegar e evitar que se perdessem vidas inutilmente no mar. Paulo, por assim dizer, tornou-se um assessor da direção do navio. Ele, que era prisioneiro e que estava, portanto, numa situação de subordinação. Mas tudo isto por quê? Porque Paulo levava em seu coração a fé esclarecida, a fé que lhe havia nascido do fato de ver a ressurreição de Jesus, de haver conversado com Jesus ressuscitado e de saber que, na verdade, ele estava investido de uma missão de grande importância para a salvação da humanidade, no tocante ao esclarecimento dos homens sobre a sua própria natureza. É por isso que Paulo, com tranquilidade, diante do afoitamento dos outros, da agitação e do nervosismo que haviam tomado a tripulação e todos os prisioneiros ali existentes e as pessoas que viajavam naturalmente no barco, Paulo assume, por assim dizer, o comando do seu próprio barco, da sua própria prisão, para conduzi-la a bom termo na viagem marítima. Muito bem, aí está a palavra firme. José Herculano Pires comentando este episódio de Atos dos Apóstolos, da viagem de Paulo de Tarso para Roma como prisioneiro, quando é narrado que o navio enfrentou uma fortíssima tempestade, havia o perigo no naufrágio, mas Paulo, com a sua fé, Paulo, com a sua mediunidade, avisou ao capitão e ao centurião, que era o comandante dos soldados, de que todos se mantivessem no navio, porque assim haveriam todos de serem salvos. E, de fato, na continuidade da narrativa de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que todos conseguiram se salvar, embora os danos muito fortes ocorridos com o navio. Nosso agradecimento a José Herculano Pires por esses seus estudos. Aliás, estudos esses que você pode acompanhar, não apenas aqui no nosso programa,
mas também fazendo a leitura no livro O Evangelho de Jesus em Espírito e Verdade, livro publicado pela editora Paideia. Então, você pode ler esses textos também do nosso José Herculano Pires. Bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que este programa vai ao ar ao vivo toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde. O vídeo, ele fica depois disponível no YouTube. Você tem 2 canais, os quais você pode acessar: o canal da Web Rádio Cristo Consolador e o canal Orientação Espírita. Ambos, lá nas playlists, mantém a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, e você pode acessar os vídeos dos programas a qualquer dia e a qualquer horário através do YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Jesus lhe abençoe. Vibrações de paz e amor para todos nós. E que possamos, semana que vem, aqui estarmos, não para polemizar, não para discutir, mas para compreender o Evangelho, para aprender com o Evangelho à luz da doutrina espírita. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem.